Comportamento de Maísa. Com todo respeito, senhor, devo dizer-lhe que notei, sim, uma mudança, para melhor, no comportamento de Dona Maísa. Explique-se melhor. Dona Maísa está mais afável, tratando a todos com mais consideração e amizade. Continue, Gregório. Considero isso como um sinal de que começa a perceber a inutilidade da soberba, sentimento que não leva ninguém a lugar algum a não ser ao sofrimento de muitas vezes se achar sozinho. Gregório, posso fazer-lhe uma pergunta cuja resposta gostaria que fosse verdadeira? Claro, senhor, meu dever é servi-lo satisfazendo suas vontades. Porque nunca quis sair daqui, não ambicionou mudar de emprego, alcançar novos horizontes trabalhando em outro ramo, talvez ganhando mais. Afinal, sei que teis tudo para isso. Senhor, nunca tive vontade de ir-me embora daqui, e só irei se for dispensado. Não pretendo fazer isso, Gregório, mesmo porque prometi a meu pai que nunca o despediria e vou cumprir minha promessa. Só não compreendo o porquê da sua abnegação em me aturar. Nunca se incomodou com as humilhações que o fiz passar? Senhor, também obedeço ao desejo de minha mãe, que é nunca deixá-lo sozinho. Ela pediu-me isso, e apenas realizo o desejo da pessoa mais importante na minha vida, que foi a minha mãe. Jaime pensou e respondeu em seguida, desculpe-me, mas tem de haver um motivo maior. Não posso crer que seja somente pelo desejo de sua mãe. Jaime percebeu que, discretamente, rolou uma lágrima do olho de Gregório. Por que será que ele se emocionou? Isso está me parecendo muito estranho. Tem de haver algo mais forte que um simples desejo da mãe dele, uma empregada da casa. Passado algum tempo, Maísa se juntou a eles, e Jaime, ignorando a presença de Gregório, comentou com a esposa. Você, que é muito esperta, ajude-me a elucidar o enigma de Gregório. Está aguçando minha curiosidade todo esse seu comportamento. Não entendo você. Que enigma é esse? Quero saber a razão de toda essa dedicação comigo, se tenho plena consciência de que nem sempre o tratei com cortesia. Gregório permanecia de cabeça baixa, sem ousar dizer uma palavra sequer. O que você acha disso, Gregório? Perguntou Maísa. Desculpe-me, senhora, mas não sei o que dizer. Não existe mistério algum. O que o senhor Jaime está estranhando não passa de simples admiração. Sabe do que estou me lembrando, Gregório? Nunca vi um documento seu. Esquisito, não? Não vejo nada de esquisito, Jaime. Gregório nasceu nesta casa, pelo que você me contou. A mãe dele trabalhou aqui durante anos, e é natural que nunca tenha pedido seus documentos. Pelo que sempre soube, seu pai o queria muito bem e tratava como a um filho é. Jaime, espera aí, que foi, Maísa? Lembrei onde eu vi um rosto parecido com o dele, e onde foi? Indagou Jaime, ansioso. Só um instante, eu já volto. Maísa correu até a biblioteca, retirou da gaveta uma grande caixa onde guardava as fotografias mais antigas e avidamente procurou por uma foto determinada. Assim que a encontrou, olhou-a bem e disse para si mesma, e ele, o mesmo rosto, os mesmos olhos. Meu Deus, a semelhança chega a impressionar. Será que? Não, não é possível. Fechou a caixa e colocou-a no mesmo lugar. Foi, nervosa, ao encontro de Jaime e Gregório, levando nas mãos a fotografia. Veja esta foto, Jaime, mas é a foto de meu pai, exclamou Jaime, sem entender aonde Maísa queria chegar. Repare bem nela. Sim, reparei, mas o que tem isso a ver com Gregório? Agora olhe bem para o rosto de Gregório e compare. Jaime, como que adivinhando a conclusão de Maísa, olhou para Gregório, que mantinha o rosto voltado para baixo e pediu-lhe que o encarasse. Gregório obedeceu. Jaime empalideceu, e com voz trêmula falou, por Deus, Gregório, você é idêntico ao meu pai. Os mesmos olhos, sobrancelhas espessas, nariz, boca, enfim.
Como nunca reparei nessa semelhança? Como se explica isso? Convivendo com você diariamente nunca enxerguei na verdade o seu rosto. Tanto Maísa como Gregório permaneciam calados. Jaime, nervoso e deixando sair toda sua indignação, disse, quase gritando: como explica essa incrível semelhança, Gregório? Só existe uma explicação, querido. Não é possível. Não pode ser que você seja. Não conseguiu dizer a frase até o fim. Desconfio que ele possa ser seu irmão, completou Maísa. Meu irmão. Repetiu Jaime, sem saber na verdade o que deveria dizer naquela hora. Gregório permanecia em absoluto silêncio. Não expressava nenhuma reação. Por favor, Gregório, vai agora mesmo buscar seus documentos, quero vê-los. Sempre calado, Gregório foi até seu quarto e, em instantes, colocava nas mãos de Jaime sua certidão de nascimento e seu RG. Maísa, ele é filho de meu pai com Celeste. Meu pai o registrou como seu filho. Agora entendo seu empenho em me pedir que nunca o demitisse. Ele é meu irmão. Como isso pôde ficar velado esses anos todos? Como ninguém desconfiou de uma coisa tão importante como essa? Maísa, mantendo-se mais calma e consciente, quis saber, Gregório, por que nunca revelou sua verdadeira identidade? Por que se sujeitou a viver como empregado nesta casa, sendo muitas vezes humilhado por Jaime tendo o mesmo direito à mansão como herdeiro legítimo que é? Responda, Gregório, pressionou Jaime. Desculpem-me, mas nunca quis cobrar nada, nem trazer para o senhor Jaime o desgosto dessa revelação. Imaginei que ele ficaria magoado quando soubesse de tudo, e não me enganei, pois vejo agora machucado, pois, além do mais, trata-se de uma infidelidade de seu pai, da qual você não tem culpa alguma, Gregório. Obrigado, dona Maísa. A minha dedicação pelo senhor Jaime nasceu do meu sentimento fraterno, que é sincero, e o fiz consciente de que agia da maneira correta, fazendo a coisa certa, como deveria ser feita. Mas nunca sonhou em ser rico? Não, senhor. Bem cedo comecei a perceber que dinheiros demais, em excesso, pode trazer muito desequilíbrio e fazer com que a pessoa que o possui passe a agir como se fosse o dono do universo. Nunca quis isso para mim. O que sempre desejei foi seguir os conselhos de minha mãe, que trabalhou nesta casa até a sua morte, e nada cobrou de nosso pai. Jaime e Maísa estavam boquiabertos. O dinheiro não é tudo, senhor Jaime, e tentei mostrar-lhe isso através do sentimento da amizade, do respeito e da dedicação. Mas não se revoltava quando agredia com as minhas palavras rudes e várias vezes grosseiras. Não. Eu me entristecia, sim, mas nunca me revoltei, pois sabia que, um dia, a vida o ajudaria a descobrir outras belezas que não fossem as que o dinheiro pode comprar. Jaime cada vez mais se confundia. Não sabia o que fazer ou o que falar. Por instantes sentiu o desejo de abraçar Gregório como irmão, mas ao mesmo tempo achava que se assim o fizesse perderia a autoridade sobre ele. Como dar ordens para o próprio irmão? Celeste aproximou-se de Maísa e a inspirou: tome a iniciativa. Une os dois irmãos para que ambos possam, em pouco tempo, cumprir a tarefa que a espiritualidade colocará em seus caminhos, para que Jaime, com o auxílio de Gregório, consiga florescer a sua alma. Sendo sensível à inspiração de Celeste, mas sem nada perceber de diferente em sua atitude, Maísa disse, entusiasmada como se tivesse tido naquele instante um posicionamento cabível ao momento, para que aliviasse a tensão reinante: por que vocês não se reconhecem como dois irmãos e se abraçam fraternalmente? Maísa, qual o espanto, Jaime? Quer aceite, quer não, Gregório é seu irmão por parte de pai. Chegou através de um deslize dele, eu sei, mas o que importa é que seu pai o reconheceu e o registrou, e isso nos faz crer que ele queria que um dia você também o aceitasse. Se assim não fosse, não o teria assumido, para que ninguém jamais descobrisse a verdade. Entretanto,
Ele se expôs ao reconhecê-lo, pois sabia que um dia aconteceria o encontro e, com certeza, esperava que se reconhecessem e se amassem como irmãos. Gregório percebia a confusão que se instalava na cabeça de Jaime e, por conhecê-lo tão bem, poderia até arriscar o motivo real dessa apreensão. Ele está com receio de que eu exija parte a que tenho direito na herança de nosso pai. Como é tolo esse meu irmão! Não consegue ver nada mais além das aquisições materiais. Não pensa que, se eu quisesse me impor como herdeiro, já o teria feito há muito tempo. O que você gostaria de dizer, Gregório? Não muita coisa, Dona Maísa. Apenas que, para mim, essa revelação não muda em nada a minha conduta dentro desta casa e ao lado de vocês. Não exigirei nada além do respeito e da consideração com os quais gostaria de ser tratado. Quero tranquilizá-lo, Sr. Jaime, quanto à questão financeira, não pretendo cobrar nada. Desde pequeno soube quem era o meu pai, mas aprendi com minha mãe que não devemos exigir nada que os outros não nos queiram dar espontaneamente. Jaime recebeu essas palavras como se fossem lâminas a ferir seu coração. Ele é muito melhor do que eu. Por que será, meu Deus, que não consigo enxergar nada além da minha fortuna? Por que estou tão preso a ela? Como pode alguém conviver com seu próprio irmão, sendo tratado como um empregado, e não se revoltar, não exigir nada do que é seu por direito? Gregório é bem melhor do que eu, tornou a dizer para si mesmo. Então, Jaime, não vai pelo menos cumprimentar seu irmão de uma maneira mais afetiva, como por exemplo um aperto de mão? Deixe, Dona Maísa, ele ainda está surpreso com tudo isso. Precisará de um tempo para aceitar esses fatos novos, como por exemplo a infidelidade de seu próprio pai, infidelidade essa da qual sou a prova viva. Obrigado, Gregório. Fico comovido com sua compreensão. Realmente precisarei de certo tempo para assimilar e aceitar tudo isso. Sempre vi meus pais tão unidos e felizes. Todavia, não se entendiam como eu imaginava. Meu pai traiu minha mãe, e eu nunca poderia esperar por isso. Não os julgue, querido. As coisas acontecem muitas vezes sem que tenham sido planejadas ou aliadas a uma intenção de ferir outra pessoa. O motivo desse deslize não sabemos, mas se Gregório foi reconhecido, se tanto ele quanto sua mãe foram mantidos aqui e se, por diversas vezes, como você mesmo afirmou em outras ocasiões, ele pediu que nunca o despedisse, acredito que por detrás disso não existe uma atitude tão vergonhosa assim. Ao contrário, em minha opinião tratou-se de uma postura muito digna. Não concorda? E minha mãe, Maísa, como deveria estar se sentindo? Será que não sofria com tudo isso? Você a julgava feliz? Sim, com certeza, Jaime. Ninguém consegue esconder por tanto tempo um sentimento. Se ela estivesse sofrendo tanto, em algum momento teria deixado aparecer sua infelicidade. A máscara sempre cai, Jaime. Senhor, eu não tocaria nesse assunto se não tivesse certeza de que poderia trazer mais entendimento, beneficiando seu coração. O que quer dizer com isso, Gregório? O Dr. Leôncio, deve se lembrar dele, era advogado e amigo íntimo de nosso pai. Pois bem, ele possui uma carta na qual nosso pai relata o porquê do seu envolvimento com minha mãe, que ocasionou o meu nascimento. Porque nunca me disseram nada, nem você e nem Dr. Leôncio. Porque o desejo de nosso pai era que ele entregasse essa carta somente no momento em que você naturalmente tomasse conhecimento da verdade sobre nós. O Dr. Leôncio respeitou a vontade do amigo. Você o conhece? Mantém contato com ele? Há muito tempo não o vejo, para ser exato desde a morte de meu pai. Eu o conheci aqui mesmo, nesta casa, e nos falamos algumas vezes. Já está bastante idoso e se aposentou. Em um dos nossos encontros, confidenciou-me a respeito dessa carta. Porque temia partir sem que ela jamais chegasse às suas mãos, deu ordens à família para que a entregasse a mim, no caso de sua morte.
Porque a você e não a mim. Porque o desejo de nosso pai era que você a recebesse somente após saber a verdade, o que poderia ainda não ter acontecido no caso de sua morte. Pelo amor de Deus, Gregório, volto a perguntar, sabendo de tudo isso, por que guardou silêncio durante todos esses anos, vivendo como um empregado? Não consigo aceitar isso, porque o maior tesouro que minha mãe me deixou foi a dignidade e o respeito pelas pessoas. Ensinou-me a não ambicionar riquezas materiais, mas as riquezas da alma. Ela sempre me dizia que aquilo que tivesse de ser meu um dia chegaria às minhas mãos por via natural e honrada. A cada instante Jaime se surpreendia mais e mais com aquele homem, que sempre julgara ser seu empregado, e que no entanto possuía os mesmos direitos que ele. Não me sinto bem. Preciso descansar um pouco. Quer que lhe traga um chá, senhor? Não, apenas um copo de água. Com tristeza, Gregório foi satisfazer a vontade de seu patrão. Assim que ele saiu, Jaime perguntou à esposa, acha que devo chamar o Dr. Leôncio e pedir-lhe que me entregue a carta? Claro, Jaime. Ela lhe pertence, foi para você que seu pai a deixou, é a você que ele quer se explicar. Gregório chegou com a água, e Jaime lhe disse, vou pedir-lhe 2 favores muito especiais. Diga, senhor. Gostaria que se comunicasse com o Dr. Leôncio pedindo-lhe que, se for possível, venha até aqui e traga-me essa carta, preciso vê-la. O outro favor é que tenha um pouco de paciência comigo e espere que eu compreenda e aceite essa situação toda para poder abraçá-lo como meu irmão que é. Quero fazer isso de maneira consciente, sem mágoas, enfim, que seja um abraço verdadeiro, de irmão para irmão. Necessito apenas colocar minha cabeça em ordem. Você me entende? Claro que sim. O senhor tem todo o tempo que quiser e de que necessitar. Se Dona Maísa não tivesse notado minha semelhança com nosso pai, acredite, jamais lhe revelaria toda essa história. Tenho certeza disso, Gregório, e lhe agradeço muito por sua discrição por todos estes anos. Agora, por favor, ajude-me a me deitar, quero descansar um pouco. Solícitos, Gregório e Maísa acomodaram Jaime no leito e se afastaram, permitindo-lhe repousar. Capítulo 22. Os rumos da vida. Gregório, sem perda de tempo, entrou em contato com o Dr. Leôncio e, 4 dias após o incidente, estava Jaime de frente ao antigo advogado e amigo de seu pai. Que prazer revê-lo, Dr. Leôncio, exclamou Jaime. Há quantos anos não nos víamos? O advogado, ostentando sua vasta cabeleira branca e seu sorriso cativante, respondeu. O prazer maior é meu, Jaime, em rever o filho do meu dileto amigo. Lembrava-me de você ainda bem jovem, entusiasmado, impulsivo. Devo dizer que estranho vê-lo com a fisionomia tão tristonha e com uma aparência de desânimo. Tenho motivos para isso. Não percebe, doutor? Não vê o meu estado? Vejo. Notei sua condição física. Mas se for esse o motivo desse desalento todo que vejo em seu rosto, francamente, meu rapaz, parece-me um pouco exagerado de sua parte. Como aconteceu? Acidente de carro. E Jaime narrou ao advogado tudo o que acontecera, até onde se lembrava. Em seguida, foi Maísa quem falou de todo o drama que viveram até a volta para casa em uma cadeira de rodas. Leôncio, com a experiência dos anos vividos e a sabedoria daqueles que possuem fé, foi logo dizendo, não seria mais adequado ostentar em seu rosto a alegria por ter renascido nesse acidente? O senhor acha que vale a pena viver desta maneira, inválido, incapaz? Olhe, meu filho, a vida sempre vale a pena, em qualquer situação que se apresente. Cada dia que passamos aqui é uma dádiva, uma nova oportunidade é recebida, e devemos aproveitar a cada minuto a chance concedida por Deus, a nossa permanência aqui na Terra, ao lado dos familiares, amigos e podendo dar continuidade aos nossos afazeres terrenos. Dr. Leôncio,
Acredita realmente que alguém merece perder sua capacidade de se locomover e passar os restos dos dias preso a uma cadeira de rodas, dependente de outras pessoas? Continuo afirmando que vale a pena, sim. Posso lhe parecer cruel, mas consegue perceber que a sua deficiência física não é das mais traumáticas. O que me diz das pessoas tetraplégicas, que não têm nenhuma chance de recuperação? As deficientes visuais ou mentais? Quantas imperfeições físicas existem piores que a sua, e quantas crianças, jovens ou adultos conseguem produzir, criar, e vivem felizes, apesar de suas imperfeições físicas? Sabe por que conseguem? Porque não caem na autopiedade e não perdem a esperança e a vontade de viver. Sabem da importância e da grande bênção que é a vida. Usam as potencialidades que estavam latentes dentro de si mesmas, permitindo que elas se desenvolvam. Maísa sentia gratidão por aquele advogado já idoso, que tentava mostrar ao seu marido uma saída, a única possível, que é a aceitação da realidade para, a partir daí, construir uma vida nova e feliz. O advogado continuou, sem dizer, meu rapaz, que, quando andamos muito apressados, sem ter tempo para ver ninguém, a vida se encarrega de dar um jeito de nos ajudar a enxergar o que, de verdade, precisávamos ver, mas o nosso descuido nos impediu. Preste atenção ao que ele está dizendo, querido. Estou prestando, Maísa. Continue, Dr. Leôncio. Veja você, teve ao seu lado alguém dedicado, leal, íntegro, servindo sem se lamentar. Entretanto, só agora pôde notar sua incrível semelhança com seu pai. Teve junto a si, Jaime, um irmão esses anos todos e não conseguiu enxergá-lo. Por que isso acontece? Porque as pessoas agem pensando somente em seus próprios problemas e veem o mundo através da óptica pessoal, até que possam perceber que ao seu redor existem outros seres dividindo o mesmo espaço e querendo alcançar também a felicidade. Jaime, assim como Maísa, estava boquiaberto. O senhor fala desse modo porque não sofreu o que eu sofri. Não está preso, ao contrário, pode ir onde quiser, porque nada o detém. Quem não sabe o que é o sofrimento não está apto a aconselhar. Jaime, você está ofendendo o Dr. Leôncio. Deixe-o, Dona Maísa, sei bem o que é isso, sei como se sente. Sabe? Perguntou Jaime, irônico. Sei. Sei muito bem. Passei pelo mesmo estágio em que você está até que compreendi que não adianta brigar com a vida. Ao compreender isso, passei a nadar de acordo com a correnteza. Foi então que me dei conta de que as águas foram se acalmando, e o meu coração se encheu de paz. Desculpe-me, mas não consigo entendê-lo. Entenderá. Tenho pouco tempo de vida, Jaime. Sofro de um câncer de intestino, e já foi constatada metástase em outros órgãos. A revelação caiu como uma bomba entre os presentes. Não sabiam o que dizer. Maísa foi a primeira a falar. O que o senhor está nos dizendo? A verdade, Dona Maísa. Quando soube, minha reação foi semelhante à de Jaime. Briguei com o mundo inteiro, infernizei a vida da minha mulher, dos meus filhos. Comportei-me como uma criança mimada que não aceita as ordens dos pais. Aos poucos fui compreendendo que não se deve inventar problemas, porque os reais sempre aparecem. Eu já os tinha, e achei que não seria prudente alimentá-los com os desnecessários, os que nasciam da minha vaidade e do meu orgulho, que me diziam não merecer essa aflição. Hoje, convivo com a dor de uma maneira mais equilibrada e procuro usufruir cada dia como se fosse o último a passar aqui na Terra. Sei que, ao contrário de você, não tenho a menor chance de cura, por isso vivo um dia de cada vez. Quando Leôncio terminou, o silêncio se fez. Ninguém, principalmente Jaime, tinha coragem de dizer ou acrescentar uma só palavra. Por fim, Jaime, com timidez, perguntou, o senhor, estando assim tão doente, por que saiu de sua casa e veio até aqui satisfazer um desejo meu? Por que não poderia deixar de cumprir um desejo de meu amigo,
E também dizer a você, Jaime, que seu pai era um homem íntegro e digno. E, se aconteceu esse fato, não foi por ele desrespeitar sua mãe. Ao contrário, foi com o consentimento dela. Consentimento dela? Como assim? Explique-se melhor. Você sempre foi testemunha da felicidade dos dois, não é certo? Certíssimo, Dr. Leôncio. Pois muito bem, posso garantir-lhe que essa felicidade era real. Eles se entendiam muito bem e respeitavam-se sinceramente. Viviam unicamente para satisfazer um ao outro. Por ocasião de seu nascimento, Jaime, esta casa conheceu os dias mais felizes que um casal poderia viver. Os dois ostentavam uma alegria contagiante, e assim foi até o dia em que você completou 10 anos de idade. Foi realizada uma linda festa, condizente com a expectativa e os desejos de uma criança. Tudo nesse dia corria bem, até o instante em que sua mãe, dizendo sentir-se mal, desmaiou entre os convidados. Imagine o alvoroço. Sem demora, seu pai chamou um médico e, carregando a esposa, levou até o quarto do casal, colocando-a na cama e aguardando a chegada do doutor. Enfim, após esse incidente, o médico que a examinou solicitou vários exames para poder fechar um diagnóstico. Mais tarde constatou-se que sua mãe era portadora de uma doença grave, degenerativa, que impediria de desempenhar sua condição de esposa. Mas que doença era essa, doutor? Lembro-me bem de que minha mãe, antes tão alegre, passou a ficar calada, pensativa. Nunca desconfiei que se tratava de um mal físico. Como na maioria das vezes eu a vi feliz ao lado de meu pai, não desconfiei que pudesse sofrer de alguma doença. Sua mãe sofria de uma doença chamada esclerose múltipla. Foi somente isso que seu pai me disse, e não tocou mais no assunto. Para ajudá-la, foi contratada uma empregada de nome Celeste, que passou a ser companhia constante de sua mãe. As duas se tornaram amigas, e sua mãe, consciente de seu estado, percebeu o envolvimento de seu pai com Celeste, envolvimento esse que culminou com o nascimento de Gregório. Tanto seu pai quanto Celeste tratavam sua mãe com respeito e muito amor, poupando-a de presenciar qualquer gesto de afeto entre os dois. Após o nascimento de Gregório, mantiveram a discrição perante todos, e somente eles, e depois o próprio Gregório, sabiam da sua verdadeira identidade. Sua mãe gostava muito de Gregório e, enquanto viveu, tratou com o maior carinho. Jaime estava atônito com toda aquela história. Jamais desconfiara ou imaginara nada a esse respeito. Tratara Gregório sempre como filho de empregada, e agora se sentia constrangido diante de tanta nobreza de sentimento, de seus pais, de Celeste e do próprio Gregório. Como são muito melhores do que eu pensava. Agora posso compreender a preocupação de meu pai para que eu nunca o despedisse, comentou com o advogado. Meu rapaz, existem coisas que estão acima da compreensão de muita gente, e uma delas é a dignidade com que certas pessoas norteiam suas existências. Gregório permanecia cabisbaixo e em silêncio. Mas aproximou-se do mordomo e lhe disse, colocando a mão em seu ombro: Gregório, tenha paciência com Jaime. Assim que passar o primeiro impacto dessa notícia, ele irá abraçá-lo como irmãos que são. Não se preocupe comigo, Dona Maísa, eu estou bem. O advogado retirou da pasta um envelope e entregou a Jaime. Aqui está a carta que seu pai lhe deixou. Pertence a você. Cumpri o que prometi ao meu amigo, agora é você quem vai decidir o que fazer. A verdade já foi descoberta. Espero que use seu bom senso e sua sabedoria para não cometer uma injustiça. O Dr. Leôncio colocou nas mãos de Jaime o envelope e despediu-se. Minha missão foi cumprida, nada mais tenho a fazer aqui. Qualquer dúvida ou informação podem me procurar em minha casa, que os atenderei com prazer. Lembre-se, meu rapaz, você pode não tomar conhecimento da existência de Deus, mas ele sabe da sua existência, das suas angústias,
dos seus medos e, principalmente, do que necessita para promover sua evolução espiritual. Ele lhe deu em abundância o que precisa para acordar e perceber o lugar certo para cada coisa. Hoje eu aprendi que ninguém chega à Terra sem trazer sua história. O que se faz para os outros, faz-se para si mesmo. Tente aceitar sua condição e faça o melhor que puder com o que lhe restou. Apertou a mão de cada um e se foi. Que grande ser humano é o Dr. Leôncio. Não, Jaime. Tem razão. É realmente uma grande pessoa. Não vai ler a carta de seu pai? Claro. Claro. E Jaime abriu em seguida o envelope. Suas mãos tremiam e seus lábios estavam apertados. Querido filho, não sei como estará ao ler esta carta. Poderá ser daqui a um mês ou daqui a alguns anos. Gostaria muito que estivesse sorrindo, mas, se por algum motivo não estiver, que tenha discernimento para resolver suas questões sem cair nas lamentações ou na autocompaixão. Imagino sua surpresa ao tomar conhecimento da existência de um irmão, que, mesmo tão próximo, vive às margens de todas as regalias a que tem direito. Não quero que julgue minha conduta. Só posso lhe dizer que houve um motivo muito forte para que isso acontecesse. Agi assim com o conhecimento de sua mãe, que demonstrou o maior gesto de altruísmo e compreensão. Tenho certeza de que jamais a desrespeitei ou deixei de amá-la. Os homens, você bem o sabe, possuem necessidades que nem mesmo nós poderíamos explicar. A vida pregou-nos uma peça muito cedo e, beneficiado com a grandeza de sua mãe, relacionei-me com Celeste, e desse relacionamento nasceu Gregório, que foi muito amado por mim, seu pai, e por sua mãe, que soube dedicar a ele o carinho que somente as almas nobres possuem. Você deve estar se perguntando que motivo é esse que justifica um ato que, aparentemente, é frio e desrespeitoso em relação à sua mãe e a você. Não posso dizer se mereço ou não recriminação. Não sei se teria de ter sufocado minhas necessidades físicas e emocionais. Mas, se não o fiz, foi porque não consegui fazê-lo, talvez pela minha própria fraqueza humana. Meu grande amigo Leôncio está a par de tudo e autorizado por mim a esclarecê-lo quanto ao motivo que me levou a agir dessa maneira. Mas, na realidade, o que me importa agora é estabelecer a união entre você, meu querido e amado primogênito, e Gregório, também querido e amado por mim. Pode vir a ser difícil administrar essa nova situação, mas lembre-se de que Gregório possui uma índole boa, é uma pessoa honesta, digna, e merece toda a sua consideração e aceitação como seu irmão. Não se apegue a questões menores, meu filho. Afinal, todos somos inquilinos neste planeta, nada nos pertence de verdade. Um dia devolveremos esta casa a seu legítimo dono, Deus, e voltaremos para nossa pátria verdadeira, e nela não cabem as aquisições materiais. Sua mãe e eu nos entendíamos. E mesmo durante a aflição que a vida nos impôs com a doença inesperada dela, conseguimos superá-la, e, da maneira que podíamos, fomos felizes, porque acreditávamos que a felicidade vai muito além de posses e medos. E nós, unindo nossas almas, usufruímos da felicidade que Deus permitiu. Celeste também foi respeitada. E pode parecer estranho, mas formamos um triângulo no qual existiram respeito e consideração mútua. Desculpe-me por não ter falado tudo isso pessoalmente, mas preferi dessa forma. Você terá certeza da verdade através da certidão de nascimento de Gregório. Registrei-o, porque, como você, ele também é meu filho. Pode confiar em Leôncio, ele é o melhor amigo que alguém pode ter. Acredito que, quando tiver esta carta nas mãos, provavelmente já terei ido ao encontro de sua mãe. Por isso quero deixar aqui, para você, meu filho, o melhor conselho que poderia dar-lhe. Construa sua felicidade alicerçada no amor verdadeiro. Não se prenda somente à riqueza, porque ricos são aqueles que conseguem tirar muito do pouco, e não os que tiram pouco do muito que possuem. Perdoe seu pai. Espero continuar merecendo seu respeito.
Jaime terminou a leitura da carta com lágrimas nos olhos. Sentia-se envergonhado perante as demonstrações de grandeza e amizade que presenciara naquele dia. A lembrança de seu pai tomou conta da sua mente e do seu coração. Um homem sério, pensava, educado e gentil. Jaime jamais vira um empregado de seus pais ser tratado com indiferença ou desrespeito, como tantas vezes ele mesmo fizera com aqueles que o serviam, inclusive Gregório, que agora sabia que era seu irmão. Tivera uma educação primorosa, entretanto, deixara-se contaminar pela vaidade e soberba. Suas lágrimas aumentavam, e ele, sem se importar com a presença de Maísa e Gregório, continuava entregue aos seus pensamentos. Que criatura pequena eu sou! Compro tudo o que quero com o meu dinheiro, e só agora me dou conta de que existem coisas que dinheiro algum pode comprar, como por exemplo, a dedicação e a lealdade de um amigo. Maísa e Gregório permaneciam calados, respeitando o momento delicado pelo qual Jaime passava. Quem sabe tudo isso não aconteceu para que meu marido despertasse para a realidade da vida. Tomara que Jaime consiga entender que existem outras pessoas no mundo e que todas elas, de alguma forma, sofrem aflições. Por sua vez, Gregório também tecia suas conjecturas. Pode ser que agora ele perceba que o universo foi criado para todos, e não para poucos, e que esse mesmo universo não gira em torno de si mesmo. Passados alguns instantes, que para os três pareceram séculos, Jaime finalmente olhou para Gregório e, abrindo os braços, disse-lhe com um sorriso tímido: "Dê-me um abraço, meu irmão." Gregório fitou Maísa, que o incentivou com um pequeno gesto. Com passos vagarosos, aproximou-se de Jaime, e, para que ele o alcançasse, ajoelhou-se diante dele. Ambos se abraçaram, misturando as lágrimas, que desciam copiosas pelas faces dos dois irmãos. Um mês se passou. Todos percebiam o esforço de Jaime para que assumisse em seu coração a nova situação. Muita coisa em sua vida se transformara, e ele não poderia mais lutar contra a realidade. Pode ser que André e Leandro tenham mesmo razão, dizia a si mesmo. Nada nos pertence de verdade, principalmente a nossa vida. Jamais imaginei viver tal situação, e muito menos que meu mordomo fosse, na realidade, meu irmão. Já é tempo de aceitá-lo de fato, sem alimentar nenhum ressentimento. Gregório interrompeu suas divagações: "Senhor, trago-lhe uma xícara de chá com pequenas guloseimas." Jaime olhou firme para Gregório e, tomando uma decisão repentina, disse-lhe: "Gregório, puxe uma cadeira e sente-se aqui do meu lado. É hora de tomarmos certas decisões e colocarmos tudo nos seus devidos lugares." Não pude deixar de notar a surpresa que se estampou no rosto do mordomo. "O que está dizendo, senhor? Que decisões são essas? Estou lhe pedindo que se sente aqui ao meu lado, pois preciso falar-lhe." Obedecendo ao pedido, Gregório se acomodou próximo a ele. "Pode falar, senhor. Em primeiro lugar, quero que, a partir de agora, deixe o senhor de lado e chame-me apenas de Jaime. Mas, senhor, Jaime, Gregório. Apenas Jaime. Quero assumir de verdade a condição de seu irmão mais velho, e senhor não cabe em uma relação entre irmãos." O coração de Gregório bateu mais forte e encheu-se de alegria e esperança. "Obrigado, Jaime," foi o que conseguiu dizer. "Gostaria também que mudasse seu comportamento e agisse como meu irmão, não mais como meu empregado." "Como assim?" "Quero que vá a uma agência de emprego e contrate alguém para substituí-lo na função de mordomo. Você não é mais empregado desta casa, mas meu irmão, e vamos viver, nós três, como uma verdadeira família." "Jaime, eu não sei o que dizer," exclamou Gregório. "Então, não diga nada. Vá chamar Maísa, por favor." Gregório levantou-se, mal acreditando no que acabara de ouvir. Em instantes, voltava acompanhado de Maísa. "Deseja falar comigo, querido?" "Sim. Sente-se, por favor."
E Jaime repetiu para a esposa tudo o que havia falado e resolvido com Gregório. Depois completou: quero que chame meu advogado para resolvermos a questão desta casa e do restante dos bens. Gregório tem os mesmos direitos que eu. Não, interferiu Gregório. Isso eu não quero. Não permitirei que mexa em nada. Não é nem nunca foi minha intenção tomar posse de herança alguma. Mas, Gregório, ia dizer Maísa, quando foi interrompida por ele. Dona Maísa, por favor, corrigiu a esposa de Jaime. Pois bem, Jaime e Maísa, o que de verdade almejei a minha vida toda eu consegui. Quero apenas ser reconhecido como seu irmão. Ambiciono apenas o carinho e a consideração de uma família de verdade. Viver aqui usufruindo da companhia de vocês é a realização desse sonho. Novamente Jaime e Maísa se surpreenderam com a reação de Gregório. Jaime voltou a dizer: Gregório, você receberá uma quantia mensal para suas despesas enquanto se prepara para tomar conhecimento do funcionamento da empresa e, no futuro, quando estiver apto, fará parte do corpo empresarial, com funções específicas. Por enquanto, ocupará o cargo de meu assessor. Concorda? Jaime, agora quem não sabe o que dizer sou eu. Estou perplexo com sua atitude. Queria que apenas me escutasse e não questionasse minhas decisões, porque foram muito bem pensadas e planejadas. Considero-as justas. Devo-lhe isso, Gregório. Você me deixa muito feliz com seu entendimento em relação a toda essa história, disse Maísa. E tem razão, e justo que Gregório agora possa usufruir de tudo a que tem direito. Ainda não acabei. Por favor, Jaime, o que falta agora? Não está exagerando? Já lhe pedi, Gregório, que não interfira nas minhas decisões. Para ser sincero, demorei a assimilar isso tudo na minha cabeça. Pensei muito bem e tomei a decisão que achei mais justa com você. Posso ser grosseiro, mal educado às vezes, cabeça dura, mas não sou tão mesquinho quanto posso parecer. Desculpe-me, disse Gregório, timidamente. Continuando, quero que saia da ala dos empregados e se transfira para um quarto aqui dentro da mansão. Poderíamos colocá-lo em nosso antigo quarto, no andar de cima. Ótimo, Maísa, faça isso. Agora, uma última coisa. Fale, querido. Gregório, vá com Maísa até a garagem e escolha um carro para você. Com exceção do meu, que quero conservar mesmo sem poder dirigi-lo, e o que pertence a Maísa, pode escolher o que mais gostar. E, por favor, mude sua maneira de se vestir. Troque esse uniforme por roupas comuns. E você, Maísa, comunique aos empregados toda essa mudança, e diga-lhes que Gregório agora é patrão, e que passem a respeitá-lo como tal. Tanto Maísa quanto Gregório estavam atônitos. Impressionavam-se com a mudança que se operara em Jaime. Mas, ao mesmo tempo em que se surpreendiam, sentiam-se felizes por perceberem que naquele momento surgia uma família de verdade. Maísa, de uma maneira espontânea, aproximou-se de Gregório, abriu os braços e, com um lindo sorriso nos lábios, disse-lhe: dê-me um abraço, cunhado. Celeste orava a Deus em agradecimento aos benefícios que seu filho recebera. Graças à vossa bondade, Senhor, meu filho foi reconhecido como membro dessa família. Peço-lhe por todos, meu Pai, que nenhum deles se perca na imprudência ou irresponsabilidade. Que se amem e se respeitem como irmãos que são. Que as virtudes que hoje percebo no coração de Gregório impeçam-no de mudar seus conceitos cristãos, afastando-o da vaidade e da ostentação que o dinheiro pode trazer aos desavisados. Que ele não caia na ilusão da fantasia efêmera que a fortuna pode proporcionar. Enfim, que não se desvie do caminho seguro que somente a honestidade, a dignidade e o amor ao semelhante podem garantir. Após a oração feita com sentimento, Celeste retornou à colônia espiritual, indo ao encontro de Jacob para deliciar seu espírito com as sábias orientações do querido amigo. Capítulo 23.
A oportunidade tão sonhada. 6 meses se passaram. Muita coisa se modificou na residência de Jaime e Maísa. A casa em que antes só se falava em futilidades, festas, aquisições transformou-se em palco de palavras mais consistentes, objetivos mais nobres, e não mais apenas o desejo de exibir a vaidade de seus moradores. Gregório cada vez mais contribuía para a transformação interior de seu irmão e sua cunhada. Jaime tornara-se mais acessível, e seu esforço em se tornar uma pessoa melhor era visível. Aos poucos ia conseguindo seu intento. Todas as decisões de Jaime relacionadas a Gregório foram realizadas a contento e respeitadas por todos. Gregório, apesar de se sentir à vontade em sua nova condição de integrante da família, não mudara sua maneira de tratar Jaime. Respeitava-o e se esforçava ao máximo para não desagradá-lo. Não media esforços para ajudá-lo a enfrentar sua invalidez. Tornara seu amigo inseparável, leal, sincero e confidente. O tratamento de Jaime, apesar de intensivo, ainda não surtira o efeito esperado pelo seu médico. Falta-lhe força de vontade, confiança e perseverança, dizia-lhe sempre o fisioterapeuta. Mas eu me esforço, respondia Jaime. Não o suficiente. Já se esforçou mais, entretanto agora noto que, de uns tempos para cá, está se entregando, e isso não é bom. Se quiser realmente voltar a andar, Sr. Jaime, será preciso se dedicar mais, muito mais. É o que sempre digo a ele, falou Gregório. Estou ouvindo, meu irmão, como é importante sua colaboração. Quando temos um objetivo saudável e construtivo, devemos agarrá-lo com força e coragem. Você é ainda muito novo, tem muita vida pela frente. Isso mesmo, concordou Maísa. Logo estará chegando o Natal, e quero tê-lo de pé, elegante, ao meu lado, para comemorarmos juntos com Gregório a noite mais linda do ano. Ele conseguirá, afirmou Gregório. Vamos intensificar ainda mais os exercícios indicados, e assim o tratamento com o fisioterapeuta, acredito eu, trará benefício maior. Quero crer que Jaime vai se motivar e se levantar dessa cadeira quando menos a gente esperar. Jaime ouvia tudo sem dizer uma palavra sequer. Como Jaime está mudando, pensou Maísa. Leandro entrou em casa apressado e ofegante. Andréa, vim buscá-la para irmos até a casa de Thalita. O que foi? Aconteceu alguma coisa grave? Sim. A mãe dela piorou, e é necessário levá-la até o hospital. Seu estado é muito complicado, segundo o que Tião me disse, parece que é bastante grave. Vamos, então. Após dar ordens ao motorista para que buscasse as crianças na escola e as levasse até a residência dos avós, André e Leandro seguiram rumo à casa de Thalita. Assim que chegaram próximo ao humilde barraco, situado no meio da favela, perceberam o vai-vem de pessoas. Pedindo licença, foram entrando. Deitada no catre, Leandro e Andréa encontraram Jussara rodeada pelos filhos, que não continham o choro convulsivo. Por que não chamaram a ambulância para levá-la até o hospital? Perguntou Leandro. Tião aproximou-se dele e lhe disse, em voz baixa, chamamos, sim, doutor Leandro, mas até agora não apareceu. Disseram que estavam sem ambulância disponível. Nesse caso, não percamos mais tempo. Ajude-me a colocá-la no meu carro e vamos levá-la até o hospital mais próximo. Assim foi feito. Colocaram-na deitada no banco traseiro e cobriram-na com cuidado. Leandro, acompanhado por Tião, tomou a direção do hospital, enquanto Andréa ficou cuidando das crianças. Quero acompanhar minha mãe, pediu o filho mais velho. É melhor não, vamos esperar aqui, disse carinhosamente Andréa. Crianças não podem entrar no hospital. O importante é que a mamãe se interne para receber o tratamento necessário. Vocês estão com fome? Estamos, respondeu o caçula. A gente não comeu nada hoje, porque a mamãe começou a passar mal. Andréa lembrou-se de que estava sem o carro e, não encontrando nada que pudesse preparar para agradar os garotos,
falou animada. Aqui por perto tem algum lugar onde possamos encontrar algo gostoso para vocês comerem? A lanchonete mais próxima fica muito distante daqui. E o bar de Tião? Não sei se lá tem alguma coisa. Só a senhora vendo. Eu quero comer pastel, voltou a dizer o menorzinho. Pare com isso, o mais velho ralhou. É muito feio ficar pedindo as coisas, deixe-o, vamos satisfazer a vontade dele. Onde podemos encontrar o pastel? Bem perto do ponto do ônibus tem uma barraca que vende pastel. Vamos até lá. As crianças se animaram. Andréia fechou a porta do barraco, e seguiram adiante. Enquanto isso, Leandro e Tião chegaram com Jussara ao hospital. Leandro impressionou-se com a multidão que se aglomerava na entrada, esperando atendimento. Como aqueles com menos recursos financeiros sofrem, meu Deus, pensou. O que é pior e nos deixa desanimados é que nada se faz para reverter esta situação caótica. Tião percebeu a indignação do amigo. Essa é a realidade de uma grande maioria, doutor Leandro. Nada se faz e nada se consegue quando se é miserável. Nós somos os excluídos, os que, para os poderosos, não existem. Chega a ser revoltante, exclamou Leandro, cada vez mais indignado. Olhe, Tião, olhe o estado deste hospital, sem nenhuma conservação, sem limpeza, sem dar ao enfermo o mínimo de dignidade. Jussara piorava cada vez mais, e não conseguir ainda ser internada. Vamos colocá-la nesta maca, aqui no corredor, e aplicar soro até conseguirmos uma vaga, disse a atendente. Ela precisa de internação e atendimento urgente e específico, Leandro afirmou. Esta senhora está muito mal, sofre de câncer e não tem condições de ficar em um corredor esperando atendimento. Sinto muito, senhor, mas não temos vaga, e isso é o que podemos fazer enquanto ela aguarda. O médico logo virá atendê-la aqui mesmo, no corredor. Diante da revolta de Leandro, Tião disse-lhe, não adianta revoltar-se. O pobre, o excluído, já está acostumado com o descaso dos homens que se julgam melhores. O que nos ajuda a sobreviver é a atenção de Deus. Apesar de todos os argumentos de Leandro, Jussara foi colocada em uma maca e encostada no corredor, ao lado de outras tantas que, como ela, esperavam pacientemente que alguém fosse vê-las. Leandro caminhava de um lado para outro, expressando com esse gesto toda a sua indignação pelo sistema injusto e quase cruel que presenciava naquele momento. Após uma espera de 4 horas, o médico apareceu e iniciou o exame dos pacientes. Chegando a vez de Jussara, logo no início do exame percebeu o que havia ocorrido. Chamou os responsáveis por ela, no caso Leandro e Tião, e informou-lhe secamente, sem nenhuma expressão ou emoção, esta paciente está morta. Leandro sentiu como se o chão faltasse sob seus pés. O que está me dizendo? Que ela está morta. Morreu dentro de um hospital que demorou a atendê-la. Não posso crer. Demonstrando uma frieza característica daqueles que já se acostumaram a não se envolver com o sofrimento alheio, o médico respondeu, nós não podemos fazer milagres, não temos condições de salvar todos que aqui chegam. Virando-se para o enfermeiro, completou, levem-na para o necrotério. Será encaminhada para o 1049, para sabermos a causa de sua morte. A revolta e a indignação de Leandro fizeram com que dissesse quase aos gritos, não precisa ir para a necropsia para saber a causa de sua morte, eu sei. Ela morreu vítima do descaso, da indiferença e do mau atendimento deste hospital. Morreu porque não foi tratada como um ser humano, morreu como muitos morrem, porque não encontram profissionais que os trate como seres humanos que possuem sonhos, histórias, desejos e objetivos de vida, atrás dessas roupas pobres e surradas. Essas pessoas morrem porque foram excluídas da sociedade hipócrita que constitui o mundo de hoje, sociedade essa que só pensa em si própria, em ganhar dinheiro em vez de amparar os mais fracos, os desvalidos.
Verbas imensas são desviadas para satisfazer a vaidade e o orgulho de alguns, enquanto outros tantos minguam por causa da miséria. O médico, nervoso e surpreso com a reação de Leandro, tão inesperada para quem estava acostumado a nunca ser questionado nas suas atitudes, disse ao segurança: "Tire-o daqui. Não preciso que ninguém me tire daqui, doutor. Saio por mim mesmo, e o faço porque não posso mais presenciar tanta indiferença em relação ao sofrimento alheio." E afastou-se, acompanhado por Tião. Assim que chegaram ao carro, dirigiu-se ao amigo: "Desculpe-me por ter me exaltado daquela maneira, amigo, mas não pude me conter. É revoltante ver o descaso com que os menos favorecidos são tratados. Muitos julgam que essas pessoas não têm nada a perder. Não consideram suas vidas, suas famílias, seus filhos, como os de Jussara, que acabam de se tornar órfãos. Eles, enquanto sofriam, nem imaginavam que sua mãe estava sendo tratada como um ser que não deixa rastros por onde passa, e muito menos saudade. Não há necessidade de se desculpar, doutor Leandro. Ao contrário, deve se orgulhar de ter coragem de gritar em prol daqueles que não têm condições de fazê-lo. Vamos dar a notícia às crianças e depois tomar as providências necessárias para o sepultamento de Jussara." A tristeza marcava o rostinho daquelas crianças ao verem a mãe morta sem ter tido nenhuma chance de melhora. Na realidade, os mais novos nada compreendiam, a não ser o medo que traziam no coração infantil, pois sabiam que não teriam nenhuma chance de sobrevivência fora de um orfanato. Thalita e seus irmãos agarravam-se em Leandro e Andréa como a uma tábua de salvação. Era um retrato da fragilidade, corpos franzinos, olhos tristes e coração magoado. A vida os atingira quando apenas iniciavam a caminhada rumo ao futuro. Após o enterro, negaram-se a voltar ao barraco em que moravam, pois se perdiam no pavor de ficarem sós. Leandro, por meio de um amigo, conseguiram um lugar para ficarem até que tudo fosse decidido e resolvido pelo juizado da infância e adolescência. Assim que os deixaram abrigados, prometendo voltar para vê-los e acompanhá-los até a decisão final, Leandro e Andréa retornaram ao lar. Querido, quanta tristeza pude notar naqueles olhinhos. Meu coração se parte ao meio cada vez que eu me lembro daqueles rostinhos sofridos. Eu também, Andréa. E mais ainda por constatar a injustiça e a desigualdade social. Enquanto alguns deixam o dinheiro mofando nos bancos, sem dar a ele um destino mais nobre que não seja o próprio prazer, outros tantos morrem à míngua, vítimas do descaso e do egoísmo da sociedade. Preciso encontrar um meio de ajudar essas crianças, Andréa, mas não vejo como. Agora você precisa descansar. O seu abatimento e a sua indignação impedem-no de encontrar a solução. Vá devagar, Leandro, eles estão provisoriamente amparados. Devemos confiar na providência divina. Nós encontraremos uma saída. Tem alguma sugestão? Não. Por enquanto, nenhuma, mas também não vou perder a esperança nem a confiança no nosso Pai Maior. Vou acreditar que encontraremos a saída. O que for melhor para esses garotos. 20 dias se passaram desde a morte de Jussara. Em cada visita de Leandro e Andréa, Thalita se dependurava no pescoço de Leandro e dizia: "Tio, leva a gente para morar com o senhor. Nós não daremos nenhum trabalho, ficaremos obedientes e bem quietinhos." O coração do casal se partia em emoção. Thalita: "O tio pede que tenham um pouco mais de paciência. Estamos providenciando o melhor lugar para vocês. Só é preciso esperar um pouco." Certa noite estavam os dois, Leandro e Andréa, distraindo-se com as peripécias dos filhos quando o telefone tocou. Leandro: "E Alberto, Alberto, que surpresa! Não nos falamos há algum tempo. O que houve para sumir assim? Realmente dei um tempo na minha vida. Devia isso para mim, precisava colocar as ideias em ordem. Depois daquele episódio com Cássia,
Demorei um pouco a me recompor e ter vontade de sair novamente. Porém, o motivo de estar lhe telefonando é outro. Diga, Alberto, sou todo ouvidos, brincou Leandro. Gostaria muito de conversar com você e, se for possível, pessoalmente. Atrapalho se for até aí? De forma alguma. Venha, teremos